Essa é uma questão profunda. Bom, primeiro vamos definir ego como vaidade, né? Porque a gente pode interpretar ego por diversas formas, inclusive indo dentro da linha da psicologia, tentando explicar o funcionamento da mente e tudo mais, né? Indo por Freud. Então, vou dar uma simplificada, vou colocar ego como um sinônimo de vaidade, para ficar um pouco mais fácil. Eu acho que não é exclusividade, eu acho não, tenho certeza que não é exclusividade do meio espiritualista, ou religioso, ou consciencial, ou qualquer outro meio que a gente possa pensar, desses três quesitos, né? Eu, inclusive, quando pedi demissão do meu emprego aqui no Canadá, isso aconteceu em 2019, para me dedicar exclusivamente ao meu trabalho na educação consciencial, eu estava muito feliz. E foi na loucura também. Foi uma decisão assim que chegou uma hora que eu não conseguia dividir o meu tempo mais. Eu tinha grandes responsabilidades aqui, inclusive globais. Eu trabalhava numa indústria química e cuidava de produtos e tudo mais, era muito trabalho. E o meu trabalho, na época, espiritualidade independente, mas esse trabalho que eu faço, ele começou a tomar um volume que começou a rivalizar, né? E eu tive que escolher. E aí, depois de toda a minha experiência dos últimos anos, eu sabia muito bem o que eu tinha que escolher, né? E eu estava muito feliz, porque o principal motivo que eu estava feliz, na verdade, é que, olha a minha ingenuidade. É... eu estava feliz porque, na minha cabeça, eu nunca mais ia ter que aguentar as politicagens do mundo corporativo, as vaidades do mundo corporativo, né? As presepadas do mundo corporativo, as armadilhas do mundo corporativo. Eu estava muito feliz. Eu falei assim, agora eu vou entrar para o mundo da espiritualidade, onde as pessoas já passaram por essa fase, né? Já não fazem mais isso. Não demorou muito para eu perceber que pessoas são pessoas, onde quer que elas estejam. Então, não só no campo da espiritualidade ou religiosidade, a gente tem o problema do ego, a gente tem o problema do dinheiro, mas em qualquer lugar. Agora, dentro da espiritualidade me surpreendeu muito, porque como que eu posso ter um discurso de que o caminho é interno, de que você precisa despertar a sua consciência, de que eu não sou um guru, e tudo aquilo que eu expliquei agora há pouco, que são as bases do meu trabalho, e ao mesmo tempo eu me coloco melhor que os outros. Eu me coloco acima dos outros. Eu me coloco como melhor que os outros. Não só nas minhas falas, mas principalmente nas minhas atitudes. Né? Tratando mal as pessoas, ridicularizando as perguntas que elas fazem, né? Sendo grosso, cortando, enfim. Isso existe dentro do mundo espiritualista e não é pouco. Não é pouco. É muito comum as pessoas serem tratadas nesse meio como clientes, não como alunos, né? Como clientes mesmo. Como clientes, gerenciando, essas pessoas gerenciam a sua trajetória na espiritualidade com estratégias de fidelização do cliente. Ou seja, se você é da minha turma, você só pode ler os livros. Por exemplo, se você é aluno do Fábio, você só pode fazer curso do Fábio, só pode ler livro do Fábio, só pode ver vídeo do Fábio, porque o Fábio é a salvação. Só o Fábio sabe o que ele está falando. Isso assim, isso é um absurdo tão grande que eu acabo, esse meu primeiro encontro com esse mundo acabou me decepcionando dos dois lados. Com as pessoas que deveriam estar realmente num nível consciencial maior e não fazer isso com as outras pessoas. E uma das maiores decepções, e aí só decepciona quem cria expectativa, né? Outra coisa que eu aprendi depois, decepção com as próprias pessoas que caem nessa conversa. E aí tem N explicações, depois eu fui entender mais, né, da nossa necessidade mesmo, física, de pertencer a um grupo,
né? Enfim, de se aceitar, né? De ser aceitado realmente, de ser acolhido. E a gente começa a entender outras coisas que a gente permite que aconteçam na nossa vida, né? A gente dentro de uma relação sendo maltratado, mas continua naquela relação, né? Qualquer relação que seja, não estou falando só de amorosa, de amizade, de trabalho, qualquer uma, né? E a gente, como que a gente se mantém ainda, né? É a mesma explicação de como que eu ainda sou maltratado e como eu ainda sou subjugado por pessoas que deveriam ter uma consciência um pouco maior, mas não têm. E por outro lado, Samuel, também nessa questão do dinheiro, a parte da espiritualidade dita independente, ou seja, que não depende de religião ou nenhuma doutrina, enfim, que lança o seu trabalho sem nenhum lastro, né, lastro desse tipo, sem nenhuma ligação desse tipo ou compromisso, ela acaba puxando da religiosidade, da religião, o preconceito com o dinheiro, que é outra armadilha do sistema. Veja, quando eu descrevi o vale em que eu passei na minha vida, eu disse que é extremamente difícil ou impossível alguém despertar consciência preocupado com o que vai comer amanhã. Né? Como que alguém que acorda às 5 da manhã, prepara o café, leva as crianças na escola, vai trabalhar, busca as crianças na escola, faz a janta, limpa a casa, chega às 11 horas da noite, ela vai tomar um banho e dormir. Como que essa pessoa desperta consciência, me diz? Como que essa pessoa tem a claridade mental, a clareza mental? Não estou falando que é impossível, mas olha a dificuldade. Né? Como pode? Então, essa é uma das armadilhas, né? A gente chama de contrato de pobreza, né? Que as religiões trazem, ou seja, principalmente nos países católicos fervorosos, como Brasil e Portugal, né? Onde o rico é visto como vilão, né? Quem é rico, a gente briga para ver quem é mais pobre, já viu isso? Né? Quando você está numa conversa de amigos, fala assim: não, pô, tá dificuldade, não tenho dinheiro. Ah, mas você que tem um monte de dinheiro tem a vida fácil. Não, eu tenho mais dificuldade que você. Daí você conta uma história mais triste. Aí vocês começam a brigar para ver quem é mais pobre. E veja que absurdo que é isso, né? Isso não acontece em outros lugares do mundo. Aqui, por exemplo, onde não tem uma religiosidade tão forte, principalmente da parte católica, só em Quebec, que aí é um outro país, o pessoal vai brigar aqui comigo de Quebec, mas enfim. Quem é de sucesso, quem tem dinheiro, quem constrói uma vida, os empresários de sucesso, são exemplos. Né? No Brasil, muitas vezes a gente vê um empresário de sucesso e fala: isso aí tem algum trambique, hein? Tá mexendo com droga, corrupção, alguma coisa tem aí. E aqui não, aqui nos Estados Unidos, Inglaterra, essas pessoas são exemplos. Né? Então a gente precisa se livrar desse contrato de pobreza também. Esse é um lado do contrato de pobreza. E o outro, que é mais ligado à religião, que eu estava contando, é a questão do dai de graça o que recebeste de graça. E aí eu pergunto: o que foi de graça na minha vida? Me diz. O que foi de graça? Os livros foram de graça? Os cursos que eu fiz foram de graça? A gente já nasce pagando a maternidade. Né? Nada é de graça. E outra coisa, a gente só tem essa máxima, dessa armadilha, baseado nesse preconceito do dinheiro. Se todos pensassem na abundância, abundância não é ganhar na Mega Sena e ficar bilionário. Abundância é você ter um pouco mais do que você precisa. É abundante. É um pouco mais do que você precisa. E o que as pessoas precisam varia. Tem gente que é muito feliz com um pãozinho com queijo, um cafezinho, sentado numa casa de um dormitório no meio do mato. Tem gente que precisa de uma casa melhor, de carro, é mais apegado à materialidade. Então, quando a gente fala de abundância, é ter um pouco mais do que você precisa. Por que nós não podemos pensar assim? O meu trabalho, por exemplo. Meu trabalho não é religioso. Eu não tenho uma ONG, uma organização não governamental. Eu não faço trabalho voluntário com o meu trabalho, tá? Posso fazer trabalho voluntário nas minhas horas vagas. Todos nós. Aí eu pergunto: qual é a diferença do trabalho do professor de matemática e do trabalho do Fábio? A matéria que ensina. Qual a diferença do professor de química para o trabalho do Fábio? A matéria que ele ensina.
Eu trabalho com educação, até por isso mudei o nome do nosso trabalho, educação consciencial. Eu ministro cursos, eu dou informação que eu estudei para ter, assim como o professor também estudou, que aliás é uma das profissões menos valorizadas, né, no Brasil e em outros lugares do mundo. Então essa relação com dinheiro, ela é extremamente complicada. Todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, para despertar. E hoje, dentro do meu trabalho, para eu e o Lael Fanin, que é o nosso parceiro no Educação Consciencial e na Escola Iniciática, para a gente conseguir levar esse trabalho para o maior número de pessoas, a gente precisa do material. E precisa do material também para se divertir, para viajar, para comprar uma roupa, para comprar um celular, para dar um presente para quem a gente gosta. Por que não? Qual é o problema? Né? Então, a gente precisa, viu, Samuel? A gente precisa realmente, dentro dessa questão da espiritualidade, quebrar algumas barreiras. E na parte do ego, lá que eu comecei a falar, ter a consciência do que a gente fala, ou seja, viver o que a gente fala. Todos somos um, o caminho é eterno. O caminho é interno, não eterno. Eterno também, talvez. O caminho é interno. E o todos somos um. E ter a empatia de reconhecer no outro a si próprio, né? Mas isso de verdade. Agora, todos esses pontos que você tocou na sua pergunta são armadilhas dessa oposição ao despertar da consciência que implantam realmente essa sementinha da discórdia dentro das nossas mentes, e principalmente das mentes de quem é o facilitador do despertar. Eu chamo esses catalisadores, como nós, de facilitadores do despertar. Então a oposição realmente planta essas sementinhas do ego, essas sementinhas do preconceito do dinheiro, por exemplo, dentro das nossas mentes, né? E aí, no final, a gente acaba caindo, porque está programado realmente na nossa fisicalidade, né? No DNA. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.